de dupla. Segundo a Reis, capítulo 4, e eu dizia que eu me preparei, amados, eu busquei a Deus, pedindo uma palavra, pedindo uma direção, e Deus me trouxe para esse texto, o Espírito Santo me conduziu aqui, foram anotações, horas e horas de meditação. Eu não tenho dúvida alguma que o Espírito Santo vai falar contigo, e eu quero combinar um negócio com a igreja. Como eu sou pastor da igreja, então assim, pode ser que, antes de ler o texto já, pode ser que a hora que eu esteja falando, aplicando aqui a palavra, pode ser que de repente alguma situação já aconteceu com você, e de repente foi uma situação até de gabinete, e você vai de repente pensar assim, lá vem o pastor falado logo na conferência da família. Eu quero dizer para você que não é, tá bom? Então assim, não é porque eu sou pastor, não é porque Deus está querendo falar contigo mesmo, tá ok? Deus está querendo falar contigo mesmo. Então, eu quero combinar uma coisa com vocês, podemos? Sim ou não? Então, quando você perceber, você sentir que Deus falou algo no seu coração, ou você falou assim, com o esposo ou com a esposa, você vai dizer assim, fala Deus. Combinado? Como é que vocês vão falar? Fala Deus. Então eu vou estar lá, e tal, e aí, pá, veio aquela palavra, o que você vai dizer? Fala Deus, porque não é o pastor Deva, amados, tá bom? Isso eu quero deixar claro para vocês, senão de repente, pastor da casa, pregando em conferência, aí de repente você leva para o pessoal, não é nada pessoal aqui, é você e Deus, amém? Me tira fora desse negócio, deixa eu ser apenas um instrumento de Deus, para a sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele, diga, temia ao Senhor, tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, diga, fecha a porta. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua conta, a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, queremos mais uma vez exaltar e bendizer ao Senhor. Te damos a honra e a glória que lhe é devida. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor tem preparado para nós, aqui na IBN Família. Estamos na conferência da família, e o Senhor é o centro de tudo aqui, porque o que seria de nós sem a Tua presença neste lugar? Nós cantamos louvores que exaltam o Teu santo nome, mas nessa hora nós te pedimos, fala conosco, fala com a igreja, fala comigo também como pastor dessa igreja, que o Teu Espírito Santo tenha a total liberdade neste lugar para ministrar no mais profundo, lugares secretos e escondidos do nosso coração, Senhor. Que as trevas sejam dissipadas, que haja luz, tira as escamas dos olhos, quebranta corações aqui dentro nesta noite, e que esta noite seja uma noite de conserto, esta noite seja uma noite de cura, que esta noite seja uma noite de milagres na família,
porque a família é a base do plano e do projeto e do propósito do Senhor. Então, abençoa cada família aqui, com a tua presença, com a tua palavra, e por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Se você pode, diz amém. Tem minha tela aí? Vencendo as crises na construção de uma família. Esse é o tema da nossa palavra nesta noite. Vencendo as crises na construção de uma família. Partindo de um princípio que casamento não vem pronto, já diz sempre o nosso amigo pastor José Gonçalves, casamento se constrói. Família não vem pronta, família se constrói. Agora é claro que no processo da construção, sempre haverá situações a serem resolvidas. No processo da construção de uma família, sempre haverá crises, sempre haverá crises. E a crise que surgiu, está surgindo ou pode surgir, nem sempre significa algo ruim. Quando você vai buscar o verdadeiro significado desta palavra crise, ela na maioria das vezes, ela tem a ver como um ponto decisivo. Então, se a crise é um ponto de decisão, amados, nós podemos entender e perceber que se você está vivendo uma crise no seu casamento e na sua família, é chegada a hora de um momento que algumas coisas precisam ser decididas, para que você possa viver algo novo, para que você possa de fato ser curado, ser liberto na sua família, no seu casamento, para que você tenha um casamento realmente restaurado, é necessário crises, porque é na crise que nós melhoramos. E é impossível uma família constituída sem passar por crise. Não tem, amados. Eu preguei aqui alguns dias atrás, não existe família perfeita. Quem lembra disso? E eu fui buscar na história da Bíblia. Todas as famílias da Bíblia tiveram problemas terríveis, bem piores que o que você tem lá na sua casa, bem piores. Então não existe família perfeita, não existe família que não viva uma crise na sua construção. Toda família vai passar por crises na sua formação. Basta você conversar com alguém que já tem mais, quem tem mais de 20 anos de casado aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, um público significante. Eu faço agora em dezembro 21 aninhos de casamento junto com uma linda mulher. Quem lembra do filme Uma Linda Mulher? Como que era o nome do ator lá? Richard Gere. Eu não sou o Richard Gere, mas eu conquistei uma linda mulher. É forte, fala a verdade, é forte, Brasil. Sabe, queridos, quem já tem mais de 20 anos de casamento, já sabe muito bem o que são as crises. Quem já criou filhos, já teve filhos, sabe muito bem. E logo quando você casa, vem as primeiras crises. As primeiras crises, elas acontecem por causa das diferenças. Diga comigo, crise das diferenças. Porque talvez tem pessoas aqui, sempre olhe para cá, porque os jovens ficam aqui, e tem uns que acabaram de casar, que tem uns que estão assim já de papelzinho na mesa. Essa semana mesmo já orei com um casalzinho ali, que está por aqui assim, coisa e tal, que vai casar. Eu acho lindo isso, jovens hoje tomando essa decisão para casar. Mas logo no início vem as crises das diferenças, tá? Diferença de opinião, diferença de gosto, diferença de costumes, diferença de temperamento. São tantas diferenças, porque são dois seres completamente diferentes, criados em culturas diferentes, em famílias diferentes, que agora decidem, vamos morar juntinho, debaixo do mesmo teto. Crises diferentes. O rapaz foi acostumado a dormir de luzinha apagada. Eu só durmo no escurinho do cinema.
A moça já não. Lá em casa tem a Valentina, ela tem uma luzinha de LED ao lado da estante dela, assim. Eu que vou lá e desligo, mas por ela dorme com aquele LEDzinho ligado lá e tal. Deve fazer bem para o descanso dela. A moça já não. A moça dormiu a vida inteira com uma meia luzinha. Casou. Primeira noite. A crise está instalada. Porque a vida inteira eu dormi no escuro. Mas a vida inteira você dormiu no escuro sozinho. Agora você está comigo. Vamos deixar meia luzinha? Não. Aí começam as diferenças. Diferença nos gostos. Gosto de comida. Eu gosto do bife bem passado. Por exemplo, eu sou desse. Bife tem que ser ponto mais para mim. Aí a carne tem que ser quase quebrando. Tem uns que falam, pastor, pelo amor de Deus, não tem vitamina nenhuma nisso aí. Outros já assim, o boi está andando, eles estão cortando, o boi, igual o leão na selva, arrancando um pedaço. Reuel está desse jeito. Fala, meu filho. Aí fica aquele sangue no prato assim, e ele fala, pai, isso aqui que é a vitamina, não é sangue, pai, isso aqui. É o suco, Aquilo me dá uma repulsa, porque mistura com arroz, fica aquele arroz, fica aquele... Aí um gosta de uma comida de um jeito, outro gosta da comida de outro jeito, e aí o primeiro dia que vai sentar na mesa, está instalado as crises. Um acostumou, um cresceu no arroz couve, arroz com ovo só, arroz couve, arroz e ovo, para ele tá bom a vida inteira. Ela, já criada um bercinho mais de ouro ali, já acostumou com a comidinha, um pratinho diferente e tal. Para mim, arroz e ovo é o suficiente. Eu não casei para comer arroz e ovo todo dia. Pode tratar de aprender. Liga para sua mãe, pede para ela ensinar um prato diferente aí, porque eu estou cansado dessa comida. Gosta de sair, amados, espírito aventureiro. Espírito aventureiro é pezinho dentro de casa, pezinho na rua. Só entra em casa para trocar de roupa, banho, já está pronto. Ou é correr, ou é pedal, ou é nadar, ou é, sei lá, tantas coisas que esse cara gosta, que eu não sei como consegue fazer tanta coisa. Mas o outro não, o outro é caseiro. Quando deita no sofá, parece que o sofá faz... O sofá abraça. E ali entra numa série, 172 capítulos. Você vai ficar aí, deitado? Um dia lindo lá fora. Vai ficar aí, hoje é sábado. Hoje é dia de sair para fazer alguma coisa. Eu já aconselhei um casal de jovens assim, já eram jovens, com praticamente 2 anos de casado, e quando eu pisei na casa e identifiquei o negócio, eu falei, vai dar ruim. Ela trabalhava um bom período do dia, mas quando era 5 horas da tarde, ela estava liberada. Ele ia para o trabalho ainda escuro, e eu sou testemunho disso, porque eu hospedei na casa deles. Ainda escuro eu ouvi ele saindo do Butinão para trabalhar. 5, pouco antes das 5, passava o carro para pegar, ia trabalhar. Voltava 8h30, 9 da noite. Como é que esse cara chega do trabalho? Só o bagaço. E ela está como? Doidinha para dar um rolé. Hoje é o dia do rodízio do sushi. Sushi, eu vou fazer xixi e vou dormir. Quero dormir. E aí começam o quê? Diga as crises.
diferenças, indiferenças. Ela, ou melhor, ele, vou defender minha classe. Ele é formado em economia, pensa tudo, calcula, economiza, pensa tudo, vamos gastar, não vamos gastar, vamos sair, não vamos sair. Ele é formado em economia, ela é PhD, doutorado em gastologia. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Pegou por ali agora, ó. A unção está desse lado agora. Agora, só para as mulheres. Mulherada, para de comprar bugiganga. Meu Deus do céu. Pastor, eu passei na van, estava tudo com 40%. Mas você precisa, abençoada. Pode estar com 100%, você não precisa. Falar da minha casa. Pode não. Um dia a Márcia, eu não sei, acho que era uma promoção, ela comprou um monte de cesto de sisal. Uns balais, quem sabe o que é balaio? Uns balai de sisal, um negócio esquisito, todo molengão. Decoração. Só que a decoração era para pôr roupas sujas no banheiro e também para pôr roupas limpas e pôr um monte de coisa no banheiro. Só que aquele negócio que ela comprou pôr no banheiro, não pode ver água. A primeira umidade que deu, amada, aquele negócio ficou branco de bolor. Para onde foi? Você estava lá? Passou na rua, viu eu jogando fora, né? Ó, o pastor está jogando os negócios fora. Gasta, antes de ganhar, gasta, amados. E algumas ainda põem culpa no diabo. Mas o diabo está acabando com a minha vida, com as minhas finanças. Mas é um diabo esperto esse, tem cartão black. $10 mil eu não pago não, mas 10 mil? Essa é a última do momento, né? E os temperamentos? Ela toda educada. Ele, criado no pasto, mascou fumo a vida inteira. Entra com a butinona suja dentro de casa. Arranca, tira aquela camisa fedendo CC de... Aí, em vez de ir lá fora na lavanderia já, o que ele faz? Põe onde? Cima da cadeira, do sofá. E o que acontece com isso? Surgem as crises. Tudo por causa de besteira, bobeira. Não é verdade? Coisa simples. Um é explosivo. Quando tem os conflitos, amado, explode, briga, xinga, quer matar. Agora você viu que a unção veio para o lado de cá, né? Você viu a peça de teatro ontem aí, né? Toma atento não que Deus te pega. Aí na hora da discussão, da briga, discute, briga, um xinga, fala, e o outro mudo, calado. E não tem coisa pior do que alguém que quer brigar e o outro não é? É terrível. Vou manter o meu silêncio. E o negócio vai apertando, mas... Sabe por quê? Porque casamento é um processo que Deus usa para ensinar duas pessoas diferentes a viverem como uma só carne. Casamento é um processo de Deus para ensinar aquele que deixou pai, aquele que deixou mãe, que agora se habilitaram para viver juntos, mas precisam viver uma só carne, precisam lidar sim com as diferenças, indiferenças,
mas aprenderem um com o outro. Isso é casamento. E sendo assim, é inevitável que venham as crises. As crises acontecem na preparação, na construção de uma família, para melhorar você e melhorar a mim também. Por isso, amados, se você olhar por essa ótica, as coisas mudam. Esse texto que lemos, ele fala de uma família em crise. O marido morreu. Agora, a mulher está viúva, ficou uma dívida, essa casa está fadada ao fracasso, essa mulher fica com 2 filhos, sem comida, sem recursos, e para piorar a situação, os credores estão batendo na porta da casa dela, querendo levar os 2 filhos que ficaram para serem escravos. Terrível dor dessa mulher, imagine-se. Agora, o que fazer quando a crise chega na minha casa? Quais as verdades bíblicas que podemos aprender e extrair desse texto na história dessa mulher? Em primeiro lugar, são só 34 pontos, eu tenho até 11h30, o líder do ministério falou que hoje podia estender um pouquinho. Quais são as verdades que podemos extrair daqui? Está aí? Passa aí para mim. Primeira verdade, amados, ela percebe imediatamente que existem crises que não se resolvem sozinho. Tem coisas que não resolve sozinha. Preste atenção no texto, que quando ela percebe a crise, o que ela faz? Ela clamou pelo profeta. Ela foi buscar ajuda no homem de Deus. Ela foi pedir socorro. Essa mulher está vivendo uma crise terrível dentro de casa, mas ela vai buscar ajuda de alguém que realmente pode ajudá-la. Então não fique tentando você resolver as crises no seu casamento, na sua família sozinho. Tem momentos que você precisa pedir socorro, pedir ajuda. Senão não resolve. Não resolve. Existem crises no casamento, na família, que só será resolvida quando você se colocar à disposição de dizer para você mesmo, ou para o seu cônjuge, nós precisamos de ajuda. Vamos buscar ajuda, senão esse negócio vai desmoronar. Esse negócio vai desmoronar. Seja ajuda pastoral. Seja uma ajuda de um psicólogo. Ou por que não dizer de um psiquiatra? Porque tem gente que está no nível de... Oh, combinado. Obrigado, Espírito Santo, por me dar essa revelação do fala a Deus. Tem gente que está no nível de tomar remédio forte já. Então precisa buscar ajuda, mas seja uma ajuda pastoral, seja um psicólogo, uma terapia familiar. Não fica tentando resolver as coisas sozinho. Tem crises que se você não procurar ajuda, você vai morrer sozinho aí nesse lugar onde você está. Às vezes precisa buscar ajuda até da polícia. Nós já tivemos um caso aqui de violência doméstica, onde o rapaz estava agredindo, violentando e mantendo em cativeiro a esposa. Aqui dentro. Como é que resolve isso? Com oração, muito jejum. Resolve com polícia. Camarada está batendo em mulher, se chegar na minha mesa ali, está batendo. É polícia, mas não vou resolver isso, não vou nem lá orar, não vou pôr a mão. Pastor, eu acho que é demônio. Deixa os policiais tirar o demônio no cacetete lá. Depois, se eles não conseguirem, eu dou uma passadinha lá. Agora deixa eu te dizer, se você não procurar ajuda, você vai ficar cativa aí a vida inteira, quando você já poderia ter saído desse cativeiro. Você nunca irá superar determinadas crises se você não pedir ajuda.
procure ajuda enquanto dá tempo, fale a verdade, abra o seu coração. Procurar ajuda, amados, não é sinal de fraqueza, não, pelo contrário, procurar ajuda é sinal de humildade, e de reconhecer que Deus pode usar alguém para te ajudar, a te tirar desse vale, desse cativeiro, como usou o profeta Eliseu, para restaurar e mudar a história daquela mulher. Agora sabe qual é o maior problema? Quando um dos dois quer ajuda e o outro não. Isso acontece muito na igreja. E por isso que eu preparei você antes, para você não falar, é pessoal. Não é pessoal não. Mas é para o quê? Fala Deus. Diga, é para Deus falar. Às vezes o negócio está terrível lá. Aí a esposa, vou procurar ajuda. Vamos lá, vamos conversar com o pastor, vamos buscar ajuda, vamos procurar uma oração, vamos. Vai você. Eu não vou lá falar com o pastor. Está quase virando a mão para trás. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos. Aí a abençoada vem, pastor, a situação está assim, está assim. Ô irmão, vamos orar por vocês, mas eu vou precisar conversar com o abençoado também. Aí o pastor liga. Aí ele até vem, conversa. Aí quando ele sai de lá, quer bater nela. Porque ela foi procurar ajuda. Isso acontece. Ao invés de entender que realmente alguém está se posicionando para buscar ajuda, pedindo socorro. 2, olha que interessante isso aqui. Essa mulher, ela dá bom testemunho do marido, mesmo sabendo que ele não era um homem perfeito. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha que interessante, amados, esse homem era do tipo de marido que era crente, sim ou não? Era servo de Deus. Esse homem era servo de Deus, esse homem era crente, mas esse homem tinha problema com finança. Acontece isso na igreja ou não? O camarada é um homem de Deus, servo de Deus, teme a Deus, é um cara bom dentro de casa, um bom marido, mas não é um bom administrador, pelo contrário, é um péssimo administrador, não sabe lidar com dinheiro. E esse homem aqui era um desses, que por não saber lidar com dinheiro, morreu e deixou uma dívida para a esposa, na qual quem ia pagar a conta eram os filhos. Ei marido, cuidado com os negócios que você faz. Para você não partir para outro lado e deixar um problemão para tua esposa resolver. Ah, pastor, eu vou comprando, eu vou negociando, eu vou fazendo aí, e aí depois a gente resolve como é que documenta esse negócio, como é que... Aí o camarada morre, a esposa fica perdida, pastor, porque não tem nada, não tem documento. Eu conheço uma história de uma pessoa que de Sinop, que tinha fazenda, e o cara morreu, mas não sei, não tinha documento, era tudo grilado, dinheiro emprestado para um, emprestado para outro, a esposa não sabia de nada, perdeu uma fortuna. Mas o incrível aqui é que essa mulher, mesmo sabendo que o marido não era um homem perfeito, pastor Anderson, ela não aponta o erro dele, ela fala das qualidades dele. Porque não tem homem perfeito não, amados. Se a Marcinha subir aqui e for falar dos meus defeitos, vocês vão ficar assustados. Ai pastor, achei que o senhor é um santo anjo, homem de Deus. Igual aquela oração lá, santo anjo do Senhor, meu amador, venha a ti. Mas tem um homem de carne e osso, tem pecados que falha, fica com raiva às vezes, fica irritado, aí tem que enfiar a cabeça igual avestruz na terra para não gritar para um... Ou só eu que passo por isso?
Então, nós estamos falando de um homem que tinha muitas qualidades, mas também tinha defeitos. E essa mulher é incrível, porque ela escolhe falar das qualidades e não dos defeitos. Entre falar dos defeitos e falar das qualidades, ela escolhe falar das suas qualidades, ao invés de ficar apontando os defeitos e os erros dele. Talvez, esposa, você ainda não saiu dessa crise no seu casamento. Talvez, esposa, você ainda não saiu dessa crise no seu casamento, porque você só fala dos defeitos. Só fala dos erros, não vê qualidade. E nós precisamos olhar para as virtudes, para as qualidades e não para os defeitos. Porque quando você fala das qualidades, você ajuda o outro a melhorar nos seus defeitos. Porque tudo que você foca, cresce. Ô irmão, para, irmã, dê uma olhada assim para nada. Tudo que você vai focar cresce. Então, se você foca nas qualidades, as qualidades vão crescer e os defeitos vão diminuir. Não é verdade? Quando você foca nas qualidades, os defeitos vão desaparecendo aos poucos. Não adianta falar que é bom depois que morreu. Não adianta. Essa mulher, com certeza, ela já tinha o hábito. Ela está falando depois de morto, sim, tudo bem. Mas porque já tinha um hábito de falar bem do seu marido. Nas crises da vida, mulher, o que você anda dizendo do seu esposo? Ei, homem, nesses momentos de crise, o que você fala da sua esposa? Eu já tratei com um casal que tinha o péssimo hábito, a esposa tinha o péssimo hábito, mas o hábito terrível de brigar na frente dos outros, falar mal do marido na frente, assim, ó, em mesa em festinha de churrasco, e falava mal mesmo. Um dia ela chegou ao ponto de dizer assim, ó, tu é um broxa, na frente de todo mundo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Se o meu sangue ferveu, imagina, mas isso é conversa de uma mulher dizer. Tudo bem, o cara tinha um monte de defeito, bastante, mas com certeza tinha muitas qualidades também. Então tem pessoas que não sabem tratar esses assuntos no secreto, na mesa fica falando mal do marido, vai lá na cabeleireira, lá enquanto aquela miséria. O que você fala nos momentos de crise? Há casais que nunca saem da crise porque só vê o defeito um dos outros e nunca vê as qualidades. Que essa conferência da família possa mudar o drive em você, para que você comece a observar as qualidades dessa mulher. Ela tem qualidade sim. Ei, mulher, esse homem ele pode ser um péssimo administrador, ele pode ser terrível, péssimo em alguma área, mas tem alguma área na vida desse homem aí que ele precisa entender. Você precisa entender que ele precisa ser elogiado nessa área, para que as outras áreas cresçam também. Tem alguma coisa boa aí, então fala. Se seu marido, mulher, morrer hoje, o que você pediria para escrever na lápide dele assim? Vai com Deus, o amor não está mais aqui, vai com Deus. Ou assim, foi tarde. O que você escreveria na lápide? Homem dessa esposa, o que você escreveria? Pense. Terceiro, essa mulher, ela não esconde a realidade que está vivendo dentro de casa. O profeta pergunta para ela, o que tens em casa? Não tenho nada em casa. Assim, ó, rasgado, não tem nada, o negócio lá está zerado, acabou tudo, a coisa está feia. O negócio está feio lá em casa, não tem nada. Para essa mulher não ter nada dentro de casa, significa que essa crise se instalou já faz muito tempo. Tem nada em casa.
E talvez você está aqui nesta noite, na mesma situação, não tem mais nada lá, não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais sexo, não tem mais abraço, não tem mais beijo, não tem mais nada, acabou, tá? Acabou tudo. Se a casa está vazia e você está na conferência da família, é uma boa oportunidade para o Espírito Santo encher nesta noite, no nome de Jesus. Porque Deus, Ele só enche aquilo que está vazio, amados. Por isso que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus não enche, Ele não enche casa cheia, cheia de orgulho, cheia de inveja, cheia de amargura, cheio de ódio, cheio de mentira, cheio de traição. Enquanto essas coisas não saírem para fora, não tem lugar para o Espírito Santo de Deus entrar, e a crise continua instalada. Mas quando você se esvaziar, e você dizer, não tenho mais nada em casa, aí é a hora dele começar a encher, aí é a hora do milagre acontecer. Agora nós precisamos entender que as coisas, elas não acabam assim de uma hora para outra, mas vai acabando aos poucos. Mas não ficou sem nada de uma hora para outra, as coisas foram acabando. A prateleira do amor e a despensa do afeto não se esvaziam de repente. By P.R. Devanir G. Moreira. Ninguém entendeu. Na prateleira do amor e na despensa do carinho, do afeto, da bondade, da misericórdia, do perdão, não se esvaziam de repente. A confissão dela, ao dizer que a casa está vazia, revela uma grande oportunidade para Deus encher aquela casa. Quem sabe seja hoje aqui que Deus vai encher tua casa, porque Deus não enche lugares que já estão cheios. Quarto lugar, e já vamos para o final, de 30, então 4, então a gente está caminhando assim. Olha só, o que você tem em casa? Não tem nada. Tem um pouquinho lá de uma vasilha com um pouco de azeite. Aí o profeta lança uma palavra para ela: vai nas suas vizinhas e pede emprestada vasilhas vazias. Agora preste atenção, essa mulher, ela percebe já de imediato que Deus não vai usar métodos naturais para fazer um milagre na casa dela. O negócio é sobrenatural. Ei, eu vou repetir, talvez você está aqui nesta noite e já começou a perceber que o milagre vai acontecer, mas não será por métodos naturais, será por métodos sobrenaturais. O que eu devo fazer? Minha casa está vazia, os credores estão batendo a porta, o que eu faço? Vai na vizinha e pede vasilha vazia. Não, você está de brincadeira. Eu estou precisando de vasilha cheia, estou precisando de comida, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de coisa cheia, não estou precisando de lata vazia. Mas as pessoas podem até te arrumar aquilo que é natural, mas só Deus pode derramar o que é sobrenatural. O que é natural os vizinhos arrumam, o que é natural acontece naturalmente, mas a verdadeira restauração no seu casamento, as crises de fato cessam quando Deus olha para a sua casa e vem com um agir sobrenatural. É sobrenatural, amados, que nós vencemos, é de maneira sobrenatural. A solução da crise vem de uma forma estranha, porque é desse jeito estranho mesmo que Deus trabalha. Lembra-se da crise de Israel contra os filisteus? Deus usou um jovem, uma funda e uma pedra, sobrenatural. Lembra-se da crise da falta de alimento no deserto? Deus usou um jovem, 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de pessoas. É uma forma totalmente sobrenatural. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas na sua vida, no seu casamento, nesta noite, em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus do sobrenatural, mas você só está casado por causa do sobrenatural de Deus. Pastor, eu que seguro esse negócio. Segura nada, por você já tinha arrebentado a corda faz tempo. É Deus que segura o teu casamento. É Deus que faz você recuar na hora que... Porque você não é de recuar, você é de ir até. Mas aí tem hora que Deus fala assim, ó: recua, retroceda,
se inclina, abaixa. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, amados. Deus ama a sua vida, Deus ama o seu casamento, mas às vezes precisa botar a mão no teu peito para você retroceder. Essa crise na sua casa, no seu casamento, não será resolvida de uma forma natural. Talvez é uma crise financeira que você está vivendo. Amados, não será natural, será de uma forma sobrenatural. Quem recebe esta palavra aí no nome de Jesus? Essa crise espiritual que você está vivendo não será de forma natural. Pastor, eu vou orar, orar é bom, tem que orar, deve orar sim. Pastor, eu vou jejuar sim, tem que jejuar sim. Mas o negócio só de fato resolve quando Deus decide agir. E aí é o sobrenatural que acontece. Quinto, existem crises que os de fora não precisam saber como foi resolvida, mas o que eu devo fazer? Vai na vizinhança, pega latas vazias, vai para a tua casa, entra lá dentro, você e seus filhos, e fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Porque tem situações que as pessoas lá fora não precisam saber, não. Tem situações que as pessoas lá fora não precisam nem ver. Então me escute. Pare de ficar contando para todo mundo o que nem aconteceu ainda. Tranca a porta. Sabe por quê? O milagre ele começa lá dentro no secreto de porta trancada. O milagre acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Ô dona Maria, o que está acontecendo aí? Ixi, você nem sabe, vem cá ver. Tem é azeite demais. Essa lata aí é a minha. Devolve que eu já quero ela e quero cheia agora. Às vezes fica provocando inveja para as pessoas. Essa semana mesmo a Márcia mostrou uma foto de uma pastora aí que comprou uma Volvo. Tem problema em comprar uma Volvo? Sim ou não? Tem por ser que não consegue comprar, ainda tem inveja de quem comprou, aí tem. Para mim não tem, porque quando você contempla quem comprou, Deus te dá aquilo que você contempla. Quando você se alegra, sou apaixonado numa Volvo, aquela X60, né? XC60, né? Uau! O carro mais seguro do mundo, para você transportar sua família, para você fazer missões, evangelizar os ribeirinhos, para você, mas isso é coisa de Deus, amados. Pescar, sabe? Pôr o motor de popa atrás dela, o tanque de gasolina lá dentro, assim, fica aquele cheiro de gasolina. Isso é de Deus. Mas aí a pessoa comprou lá e vai para as redes sociais e coloca. Aí lenha, lenha. Porque na classe pastoral hoje já é difícil. Entendeu? É difícil, amados. Por quê? Se você não tem nada, mas é um miserável mesmo, né? Não é homem de Deus? Como é que é homem de Deus e vive nessa miséria? Aí você vai lá e compra um carro zero, fala, mas está roubando. Estava de carro velho ontem, começou a pastorear a igreja, já está metendo a mão no caixa. Mas você não vai agradar ninguém, você precisa agradar a Deus. Se você tiver condições de comprar e pagar, sem juros altos, é claro. Porque tem gente que compra que o carnê vai até... Oh, Jesus. Mas assim, pare de ficar mostrando. Para de ficar mostrando, mas. E às vezes mostrando aquilo que ainda nem aconteceu direito. Fecha a porta. Vai para dentro da casa, deixa Deus fazer o milagre lá dentro. Quando o milagre de fato acontecer, você abre a porta e sai para fora e vai contemplar lá fora. E se pegou lata vazia e não combinou de devolver cheia, devolve vazia, mas devolve. Porque tem gente que nem a lata vazia devolve, mas
Saiu um fala Deus ali assim, levanta a mão. Pega emprestado as coisas, não devolve nunca. Fecha a porta sobre si. Fechar a porta fala de você resolver as coisas primeiro no secreto. Resolver dentro primeiro, para depois resolver lá fora. Então, queridos, precisamos entender que às vezes você tem que parar de ficar tentando resolver os problemas das pessoas lá fora. Resolve o teu primeiro dentro de casa. Lá dentro. Pare de ficar mostrando tudo, contando tudo. Não faça propaganda daquilo que ainda não aconteceu. Amados, tem um tal de zói gordo aí. Eu queria tanto um desses. Você viu esse celular aqui? iPhone 17 já está, né? Pro Max 17. Eu queria tanto um desses. Pum, caiu, quebrou. Para de ficar mostrando, contando tudo. Até as pessoas que te ajudaram não precisam ficar sabendo como aconteceu. Não vejo a hora de contar. Secreta, mas aprenda. Você não precisa contar, as pessoas vão ver que ele visitou tua casa. As pessoas vão saber. As pessoas saberão que Ele mudou a tua sorte, que o lugar de crise se transformou em um manancial de bênçãos. Por último, para encerrar, eu sei que você está com fome e está doido para me pagar uma janta. A crise, amados, ela só termina quando essa mulher resolve as pendências do passado. O que o profeta diz para ela aqui? Vende o azeite e faz o quê? Diga, paga a dívida. Porque tem gente que está com um monte de coisa devendo, pega um dinheiro, agora Disney World me espera. E aí comete o outro erro do ponto anterior aqui ainda também. A miserável. Quando você chegar, você vai ver. Vou mandar a turma daquela da SW4 preta, isso filmado atrás de você. Você vai ver. Paga a conta, amados. Deus te abençoou. Resolve as pendências do passado. Resolve as coisas do passado. Senão você vai acumulando problema. Você não precisa viver na repetição. O marido era ruim de finança, porque morreu e deixou um problemaço, deixou uma dívida para a mulher. Mas você não precisa cometer os mesmos erros. Vende o azeite, paga a dívida, depois, aí, se sobrar alguma coisinha, tem gente que fala assim, pastor, entrou $500 mil na minha conta. E aí, amado, o que você vai fazer depois que você der o dízimo? É claro. Pastor, acho que eu vou pagar a metade das minhas contas, o resto eu vou parcelar aí, que o negócio já tomou uma proporção que não tem mais. Não existe solução definitiva se tem coisas do passado que ainda não foram resolvidas. Não existe um milagre definitivo, amados, se tem pendências que ainda precisam ser solucionadas. A crise só termina quando ela resolve as pendências do passado. Eu só vou viver livremente, eu só vou poder desfrutar com os meus filhos, com a minha casa, com a minha família, quando eu resolvo as pendências do passado. E quantas pessoas que estão vivendo hoje, mas carregando um fardo pesado, porque não resolveram pendências do passado, não perdoaram quando deveriam perdoar, não sentaram para acertar as coisas quando deveriam acertar,
e aí vem um acúmulo de coisas acontecendo, aí resolve uma coisa, resolve outra, mas há um caminhão, há um fardo pesado de coisas. Quando ele olha para trás, para um pouco, resolva as coisas do passado, e aí então mire no seu futuro. Você não precisa viver na repetição dos mesmos erros, dos mesmos padrões. Essa palavra está falando de perdão que precisa ser liberado, porque não tem casa cheia de azeite quando existem pendências do passado. Nós vamos encerrar. Quando você olha para a sua vida, para a minha vida, quando olhamos para nós, nós sabemos que todos nós vivemos crise. E pior do que as crises que nós vivemos e passamos e atravessamos no casamento, que serve para a construção da nossa família, para a nossa maturidade, pior do que isso, a crise que nós vivíamos, a tão terrível crise de toda a humanidade, porque nós tínhamos uma dívida que era impagável. Cheios de pendências do passado, você veio parar aqui. Você estava como aquela mulher, com a casa vazia, vazio de tudo, sem prazer de viver, sem alegria no coração, casamento frustrado, empresa falida, as coisas vazias, sem esperança, em desespero. Mas um homem de Deus chamado Jesus apareceu e nos deu esperança. Foi lá e pagou a nossa dívida. Ele foi lá e pagou a sua dívida. E está dizendo para você: viva feliz com a sua família. Vive feliz, porque tem azeite de sobra para você viver o restante dessa vida aí. Viva em alegria dentro de casa. Deixa esses probleminhas, deixa essas coisinhas, indiferenças, deixa essas coisas de lado, acerta essas coisas, e vai viver feliz, porque tua conta eu já paguei. Você não vai precisar nem gastar do azeite que eu te dei, porque ela está paga já, a conta já está paga. O nome desse homem é Jesus, é a Ele que nós celebramos, é a Ele que você deve prestar gratidão, porque Ele pagou a sua dívida, e nos chamou, me chamou e te chamou, nos chamou para sermos como filhos, para vivermos um milagre dentro de casa. A família é um projeto de Deus, a família é um milagre de Deus. A família é um milagre de Deus. Mas muitas pessoas estão jogando o milagre de Deus fora, sem desfrutar daquilo que Deus deixou para você viver no casamento. Vamos orar? Fique de pé. Está com a sua esposa aí? Abraça ela. Pastor, não vou abraçar não, chegamos aqui, obrigado. Depois de tudo que você ouviu, eu acho que esse é um bom momento. Um bom momento. O Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração e me fez olhar para trás. Quantas crises eu e a Marcinha atravessamos, vivemos para chegar até aqui. No ano de 2018, em outubro de 2018, eu assumo a igreja, a presidência da igreja. Em novembro de 2018, nós entramos em uma das piores crises da nossa vida, em 21 anos de casados. Eu achei que ia sucumbir. Falei, mas Deus, logo agora. Sem força, sem. O diabo foi tão maldoso, ia ser uma especialidade dele, que ele usou uma coisa assim, sem nexo, para nos atingir. E nós entramos em uma crise terrível.
Não foi fácil. Foram dias difíceis. Mas sabe, queridos, mesmo em meio àquela tempestade violenta em que nós atravessamos, vendo quase o casamento sucumbir, diante de um projeto tão maravilhoso, que a igreja que estava agora, aquilo que Deus tinha prometido, diante de toda essa tempestade, eu nunca senti o meu coração tão apaziguado e cuidado como eu senti naqueles dias. Tive vontade de desistir. Teve momentos que eu pensei em ir embora, sem saber para onde. Por que eu estou abrindo o coração para a igreja? Pastor, só hoje. Eu procurei ajuda. Porque se eu não tivesse procurado ajuda, talvez eu não estaria aqui pastoreando essa igreja. Talvez você está vivendo uma crise violenta no seu casamento. Procure ajuda enquanto dá tempo. Quando eu olho para trás, eu vejo que aquilo serviu para nos fortalecer. E hoje nós olhamos para a igreja, vivendo o que nós estamos vivendo. Fica fácil perceber o que o diabo tentou impedir, lá no começo. Porque ele tenta matar na semente. Então, queridos, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que você está vivendo um momento terrível, eu sei. Não tenho dúvida no coração. Não tenho dúvida no coração, não. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. E de uma forma sobrenatural, Ele deseja fazer o azeite multiplicar na sua casa. Uma unção do Espírito Santo. Uma unção que despedaça julgos. Uma unção que quebra cadeias e cativeiros. Demônios estão sendo amarrados agora. Cadeias estão sendo despedaçadas agora. Pelo poder e autoridade, o nome do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor está visitando a tua casa. O inimigo está sendo confundido. Em nome de Jesus. Inimigos estão caindo nos seus próprios laços e armadilhas. E a unção do Espírito está vindo sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Talvez algumas coisas você precisa fazer, e aí não é Deus, é você. São passos que dependem de você. Tá juntinho aí? Agarradinho no aconchego do braço do amado, da amada. O Espírito Santo está abraçando vocês agora. Sinta o afago dele. Sinta o abraço dele. O Espírito Santo está trazendo paz nesse coração que estava acelerado, batendo forte quando entrou aqui. O Espírito Santo está derramando um óleo agora sobre a sua cabeça. Está derramando um óleo sobre os seus filhos. Está derramando o óleo da alegria agora. E a alegria volta na sua casa, porque a sua casa é lugar de alegria. A alegria que foi embora volta hoje para o seu lar, mas ela nasce de dentro de você. Volte a sorrir em nome de Jesus. Volte a amar, volte a dizer palavras de amor para esta mulher, para este homem, palavras de afirmação, palavras de carinho. Volte a dizer: eu te amo. Porque a sua casa e o seu casamento é um lindo e maravilhoso projeto de Deus. Me permita orar, Pai, em nome de Jesus. Sela esta palavra nos corações, assim como o Senhor ministrou no meu coração. Ministra no coração dessa igreja. Nós somos uma igreja que leva o título família, Senhor.
Que nenhuma família se perca, que nenhum filho se perca, Senhor. Nesta hora eu quero repreender o espírito de divórcio, eu quero repreender o espírito de intriga, de contenda, de confusão, de separação. Quero repreender o espírito de adultério, quero repreender o espírito da prostituição, o espírito da pornografia. Cai por terra agora tudo aquilo que tem gerado divisão, discussão, contenda, intriga, que tem provocado crises. Cessem as crises agora em nome de Jesus. Visita cada lar, Senhor, da IBN Família. Visita cada casa agora, visita os casamentos, visita os filhos, coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja conserto. Assim eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém, louvado seja Deus.